Oi gurias, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um convite para você ser uma mãe contra a maré. Eu quero te convidar a ser uma mãe fora da caixa. Hoje, a coisa mais comum do mundo é encontrar muita gente pensando da mesma forma. Tem uma coisa na vida que eu acho que faz você sair daquele mundinho de mediocridade, sabe? Média, de viver na média. É você tá sempre com um ponto de interrogação na cabecinha. Por que as coisas funcionam como funcionam? Por que as coisas são desse jeito? Pessoas, crianças na verdade, quando questionam muito, elas são crianças vistas como crianças chatas. Que saco! Nossa, que criancinha chata, ela não para de perguntar. Naturalmente toda criança pergunta, tá? Mas tem crianças que estão num ambiente tão medíocre, mas tão medíocre, às vezes nem é medíocre, é pior que medíocre. É tipo assim, um ambiente que não se questiona sobre nada. As pessoas não debatem, não conversam, na mesa nem sentam juntas pra fazer uma refeição. Ficam na frente de uma televisão assistindo jogo de futebol, novela, filme, o tempo todo. Não pensam, são famílias que não pensam. Elas trabalham, dormem, comem, olham filme, mexem no celular, não leem um livro, não gostam de conversar um assunto inteligente. Elas não se permitem pensar. E quando você cresce nesse ambiente, você reproduz pessoas assim. E eu quero te convidar, eu não sei como é o teu passado, de que família que tu veio, e que família tu te encontra hoje, como é que tá a situação da tua família em casa. Mas se você quiser ser útil pro mundo, minha amiga, tu vai ter que pensar fora da caixa. As pessoas que mais fizeram pro mundo grandes nomes na história não foram pessoas comuns e normais. Elas até podem ter nascido em famílias aparentemente comuns no sentido de tinham as coisas que todo mundo tinha, ou eram tão pobres que não tinham quase nada. Nesse sentido é verdade, a maioria até das pessoas não nasceu em berço esplêndido, não eram ricas, não eram filhos de pessoas influentes. Mas tinha algo em comum nesses grandes nomes. Inventores, pintores, pessoas que de alguma forma ressignificaram um tempo, o tempo em que elas viviam e posteriormente as futuras gerações foram impactadas por invenções, pensamentos, ideias. Elas tinham algo em comum. Elas pensavam fora da caixa. E sabe o que é pensar fora da caixa? É se questionar. Quanto mais você questiona o porquê das coisas, mais liberdade tu vai ganhando. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer. Quando você se torna uma mãe que questiona o porquê das coisas, você começa a descobrir como as coisas funcionam, porque esse é o caminho. Tu vai atrás de uma resposta, de entender por que é desse jeito. E aí tu descobre o porquê que é desse jeito. E aí quando tu descobre do porquê as coisas são assim, você começa a ficar chocada, porque começa a perceber que te engoliram dentro de um sistema para fazer você pensar como todas as outras mulheres, como todas as outras mães. E esse pensamento geralmente não bate com a palavra de Deus. Não fecha. E quando não fecha com a palavra de Deus, tu já sabe o que vai acontecer. A tua vida não prospera, não cresce, não melhora. Os anos passam e melhora muito pouco, sabe? Às vezes o salário do marido passa por um reajuste, vocês adquirem umas coisinhas para dentro de casa, tu conseguiu acabar a construção da tua casa, tu fez uma pequena reforma lá no quiosque, né? Aliás, tu acha que construir um quiosque na tua casa pro churrasquinho no final de semana é uma grande conquista que a tua família conseguiu? Só que tu não sabe que as maiores conquistas que a gente pode ter aqui nessa terra não são vistas na terra. Tem efeitos eternos, sabe? A gente vai ver frutos no céu. Então quando tu tem a tua mente bitolada e formatada por esse sistema do mundo, tu te torna uma mãe que pensa como todas as mães. Você não vê errado trabalhar fora, deixar teu filho na creche o dia inteiro, na escolinha o dia inteiro, porque no final do dia tu vai fazer uma oração antes de comerem a massinha com carne moída, e aí você vai orar com os teus filhos e você acha que tá fazendo o máximo. É isso aí, a vida cristã é isso, é orar antes de comer. Quando você pensa fora da caixa, quando você começa a entender que o sistema, o mundo não tá funcionando do jeito como Deus quer, você começa a ver que trabalhar fora o dia inteiro e deixar os teus filhos sendo cuidados por uma instituição ou por outras pessoas não é o que Deus deseja, não é o que Deus
não é do que Deus se agrada, que quando fala mal do teu marido na rodinha das amigas, né, depois no happy hour, no final do expediente, você percebe que não é isso que Deus deseja, que isso não é normal, embora seja comum. Quando você se recusa a ficar largada, desleixada em casa, com chinelão nos pés, com o coque tudo bagunçado na cabeça, com camisetão de qualquer jeito, porque você tá em casa, porque essa é a vida, você precisa se vestir confortável para ficar em casa. Quando você se recusa a pensar assim, porque entende que o seu lar, que os seus filhos precisam ver uma mãe apresentável, uma mulher que se veste bem para a família e não só para quando vai aparecer lá fora para as amigas, quando vai para uma festa, quando vai para um culto. Uma mulher que pensa fora da caixa, uma mãe que rema contra a maré, ela não vai ser muito compreendida. A maioria das pessoas sempre vão achar que tu tem um parafusinho a menos, sabe? Que tu é meio doidinha. Só que é o seguinte, gurias, quando você pensa fora da caixa, tu até não tem muita amizade com o sistema, não. Tu até não tem muitos amigos por aí, mas você se torna tão útil pro mundo quando você é útil pro reino de Deus. Não tem como ser útil para Deus se conformando com o mundo. É por isso, gurias, que a palavra de Deus diz pra gente não se conformar com o mundo, mas deixar que a nossa mente seja renovada. Conformar é ter a forma, é estar dentro deste molde, gurias. Pensem fora desta caixa, deste molde que o mundo colocou em nós lá na barriga da mãe. A gente já nasce e parece com esse sistema. Vocês precisam pensar diferente. Por que pro meu filho entender como a vida funciona, ser uma pessoa inteligente, ele precisa ir para uma escola? Por que ele não pode aprender em casa? Por que para minha família ter condições de viver uma vida confortável, eu preciso me ausentar de casa? Por que o meu marido não tá dando conta? Por que o meu filho tá tendo esse comportamento? Por que é normal uma criança ter um celular na mão com 10 anos, 9 anos de idade? Por que isso acontece? Quais são os efeitos que isso vai ter ali na frente? Se você não questionar, se você for a pessoa legal do grupo, que fala o que todo mundo fala, que concorda com tudo, com aquilo que todo mundo diz. Se você é esse tipo de pessoa, legal, tu vai ter um monte de amigas. Todo mundo vai te adorar. Todo mundo. O pessoal da direita, o pessoal da esquerda, o pessoal do bem e até um pouco do pessoal do mal. Porque você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa assim, ó, que onde tu chega, tu é da galera, certo? Tu é da risada fácil, você consegue, sabe, você não entra em polêmica nenhuma porque você não gosta, você é da paz. Acontece que ser da paz não é viver a tua realidade familiar de acordo com o que os outros pensam. Você até pode chegar numa conversa e não querer comprar briga, não querer, e até te recomendo que tu faça isso. Sabe, engole, não bata a boca num ambiente, num lugar que não é propício. Agora, gurias, aquilo que acontece dentro das 4 paredes do teu lar tem muito da tua responsabilidade. E não fique pateteando. Eu tô dizendo isso pra mim também. Não é lugar de patetear. Não é lugar de ser songamonga. A gente precisa pensar. A gente precisa colocar o cérebro pra funcionar. Se nós quisermos ser úteis pra Deus e deixar um legado nesse mundo, a gente precisa construir a nossa vida, educar os nossos filhos para serem discípulos de Jesus. A gente precisa ir muitas vezes na contramão do mundo e do sistema. Então esse vídeo é um convite. Pense fora da caixa. Reme, nade contra a maré. Porque é exatamente isso que o sistema se tornou. Uma grande onda, uma grande maré que está levando todo mundo. Nós não temos que cair no agrado do sistema. Nós não temos que cair no agrado do mundo. Nós temos que cair no agrado de Deus. A gente precisa fazer o coração de Jesus feliz.